Mereceu perder? Sim. Ah, Pedrosa, não acredito. Mas talvez poderia ser um pouco melhor do que foi. Sim. Tá? Eu acho que é o seguinte. Primeiro a gente tem que lembrar que o Red Bull Bragantino tem 23 pontos no campeonato, tá um do líder Flamengo e não é à toa. O Bragantino faz jogo duro com todo mundo em qualquer lugar. É uma equipe extremamente organizada pelo Seabra, que faz um trabalho há mais tempo do que o Diniz, que tem jogadores que inclusive entendem o que o futebol atual pede, um time físico, entregue, que consegue também, naquele momento, ter jogadores jovens e que estão desempenhando. O John é um exemplo disso. O próprio Isidro Pita, que foi uma baita contratação do Red Bull Bragantino, conseguiu também aparecer para poder ser importante. É uma equipe coletivamente mais forte do que a do Vasco. Tá brigando desde o início ali em cima. Eu não tenho dúvida sobre isso. Só que se a gente for olhar o enredo do jogo, o jogo é muito condicionado pelo gol que acontece logo no primeiro momento, que é a falha do sistema defensivo inteiro, mas principalmente do Lucas Piton, que é um jogador que eu já falei aqui diversas vezes que eu gosto muito, mas que nessa temporada, defensivamente principalmente, tem falhado constantemente. E no segundo gol do Red Bull Bragantino, que foi logo cedo também no primeiro tempo, o João Vitor fica olhando o Isidro Pita dominar a bola perto da pequena área e naquele momento ele bota a bola no peito e chega batendo. 2-0. O Vasco depois teve uma chance com o Ryan, essa aí do Nuno. Ele tem uma chance com o Verratti. Ele tem outra oportunidade com o Verratti também, num gol que o Verratti não perde. Então o Vasco, se você for olhar os números, finalizou 20 vezes. Teve, 3 oportunidades de gol. Poderia ter empatado a partida. Só que quando acontece o gol inicialmente, é aquele velho problema que a gente já falou aqui. É uma equipe que se desmorona, que não tem um mental muito forte para conseguir lidar com as adversidades da partida. Mas se você for falar em atuação, Fernanda, o Vasco não fez um jogo horroroso. O Vasco não fez um jogo ruim. O Vasco fez um jogo que, infelizmente, teve o seu resultado condicionado logo no início da partida por erros individuais do João Vitor e do Lucas Piton, coisa que acontece desde o início do Campeonato Brasileiro e coletivamente o time não estava num bom dia em pontaria. Então quando você me pergunta, mereceu perder? Claro que mereceu perder. Senão eu vou estar tirando o mérito do Red Bull Bragantino. Claro. Mas o Vasco não jogou mal o suficiente para, por exemplo, ser considerado uma derrota cachapante ou algo do tipo. É muito mais preocupante pela situação na tabela do que do desempenho em si. Eu já quero saber os detalhes do que poderia ter sido retocado. Quais foram os grandes problemas do Vasco? Mas antes eu falo com você, Veni. Vai ser importante essa parada aí pro Mundial, pro Fernando Diniz fazer grandes ajustes, né? Porque ele conseguiu chegar e resolver vários problemas e colocar até o Vasco ainda vivo, respirando dentro da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E vai ter um mês de parada para conseguir treinar esse time, que é o que ele mais precisa. Parou. PHD, um beijo pra você. Tá vacinando ele de novo, que tá precisando. Sabe o que tem ali dentro da vacina ali, da seringa? Energético, aquele energético. É a segunda dose da vacina. Aquele que dá. Aquele que dá. Ai, Vene, agora que eu entendo. Agora, se você parar e analisar na tabela, o Vasco chegou a 7 derrotas. Mesmo número de derrotas do Sport, por exemplo, que é o pior time do Campeonato Brasileiro. Esses números preocupam, mas a parada vem num bom momento. Inclusive o presidente Pedrinho sempre menciona isso, né? Que ele aposta muito nessa parada para o Super Mundial, para o Fernando Diniz conseguir encaixar a equipe. Mas para ele encaixar a equipe, eu acho que a diretoria também precisa ajudá-lo. E quando eu falo isso, é questão de reforços. Porque o Fernando Diniz, com certeza, ele pede reforço para a diretoria vascaína. Porque esse elenco aí, ele vai conseguir extrair muito mais do que isso. Ele já ajustou muito a equipe. Óbvio, piorar também não dava, pelo que o Vasco se encontrava. Mas a gente consegue perceber, sim, o Fernando Diniz já dando uma organização tática. E eu concordo com o Pedrosa, esse jogo aí não foi uma derrota daquela para o torcedor ficar super preocupado. Óbvio, você perder em casa, né, no São Januário, não é nada legal. É a primeira isso do ano, não é normal. né? A primeira do Campeonato Brasileiro. Do ano também. Mas você perder pro Red Bull Bragantino no momento que o Red Bull Bragantino vive hoje e se assusta quem não assiste aos jogos. Porque o Red Bull Bragantino é uma equipe muito bem treinada, uma equipe jovem e que vai dar muito trabalho a muito time grande aí no Campeonato Brasileiro. Então não é uma derrota pro torcedor ficar desesperado, mas essa parada vem num bom momento pro técnico Fernando Diniz. Não é terra arrasada. O que você viu que você poderia ajustar ali no Vasco, Pedrosa? Pontaria, Fernanda. Primeiro, pontaria, porque, como eu falei aqui, teve um lance do João Vitor, teve um lance do Verratti, teve um lance do Ryan. O próprio Verratti, que não costuma perder os gols, perdeu gols que ele é um cara que é o artilheiro do Brasil e não é à toa. Mas assim, principalmente a pontaria, e novamente eu vou falar, se não tá no momento de dar uma chacoalhada em alguns
alguns jogadores que estão na equipe, está no momento de colocar eles no banco. Está no momento de descansar alguns jogadores. Nem falo isso do Lucas Piton ou do João Vitor especificamente. Mas, cara, você tem que dar uma amostra do seguinte, cara, não dá pra você continuar jogando, falhando e jogando. Que é o que aconteceu com o Hugo Moura, é o que tem acontecido com o Piton. Piton tem feito boas partidas ofensivamente, mas está sempre na cena do crime. Na cena do crime está o Lucas Piton. Isso é muito ruim pro atleta, entendeu? É verdade, ele está sempre na cena do crime. O João Vitor é outro, fez uma partidaça contra o Melgar. Aí, novamente, um jogo depois, está na cena do crime. Então, é muito complicado pro torcedor acreditar, mesmo que o trabalho coletivamente esteja sendo bem feito, como eu até acho que foi feito em algum momento dentro dessa partida, vai estar sempre esbarrando nas falhas individuais. E aí eu concordo com o Vene. Tem que olhar esse elenco e trazer reforços. Se o Vasco não trouxer pelo menos 4, 5 reforços para o time titular do Vasco da Gama na parada, não vai ter trabalho de Fernando Diniz que dê jeito nessa equipe. Acho que da mesma forma que ele recuperou ou melhorou o Ryan, potencializou o Ryan, ele tem que recuperar o futebol do Piton, porque esse jogador faz muita falta. Porque vive um momento ruim com a camisa do Vasco, talvez seja o pior momento dele com a camisa do Vasco. E se ele voltar a performar da forma que ele performa, vai ajudar demais. Muito bem, o Fluminense... A partir de hoje, o presidente do Vasco, Pedrinho, assume a chefia da delegação brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Serão 10 dias e é importante o Vasco se fazer representado. É bacana, né? A seleção brasileira está reunida, viajar, realizar 2 partidas e ter como chefe da delegação o presidente do Vasco, que não vai pedir licença do cargo de presidente do Vasco da Gama. Não há necessidade. Para isso, caso haja alguma reunião, algum evento com a presença do presidente do Vasco, quem irá representá-lo será Paulo César Salomão Filho, primeiro vice-geral do Vasco da Gama. É importante para todas as instituições, principalmente a nossa, que é o que nos preocupa, esse apoio do torcedor vascaíno, sempre apoiar as instituições que apoiam o Vasco da Gama. Então, se você tem a opção de abrir uma conta, fazer um investimento, pegar um empréstimo, procure o Banco BMG, porque o banco crescendo e o banco observando que está ganhando mais clientes com a parceria com o Vasco da Gama, vai continuar parceira do clube. O Banco BMG assinou um contrato com o Vasco em 2019. Na época, um patrocínio master. Algumas renovações foram feitas, deixou de ser, né, o patrocinador master para ficar nas costas da camisa do Vasco. O atual contrato do Vasco com o Banco BMG vai até o final de 2025. Sobre a janela de transferências internacionais, está aberta, vai até o próximo dia 10. A FIFA abriu essa janela extra por conta do Mundial de Clubes. O objetivo, reforçar os clubes que irão disputar este Mundial, tornando o evento ainda mais interessante. Para não prejudicar os concorrentes destes clubes que irão disputar o Mundial, todos os países que têm representantes no Mundial também poderão os clubes destes países contratar. Então, o Vasco poderá, a partir de hoje, janela está aberta, abriu ontem na realidade, até o próximo dia 10 de junho, o Vasco pode realizar qualquer contratação internacional. No dia 10 de junho, a janela se fecha, reabre somente em julho. E não há nenhuma restrição junto à FIFA. O Vasco está liberado para contratar. Estaremos aguardando os reforços. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Isso aí, então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o vídeo de notícias do Vascão da Gama. Sorteio da Copa do Brasil colocou o CSA de Alagoas no caminho do Vasco. A primeira partida será no estádio do CSA e o Vasco definindo aí seu confronto em São Januário. Acredito aí que o sorteio foi generoso com o Vasco da Gama, né? Colocando aí um adversário que dá para o Vasco conseguir passar tranquilamente para as quartas de finais. Deixa a sua opinião nos comentários aí, o que você acha sobre essa situação da Copa do Brasil. Na Sul-Americana, né, o Vasco tem o Independente Del Valle pelo caminho. Primeiro jogo no Equador, e Vasco também decide em São Januário. E se passar, enfrenta o Muxuque Runa. Aí a primeira partida será em São Januário, com a segunda sendo no estádio da equipe equatoriana. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.